Fuja da aparência do mal. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos nesse versículo da Bíblia. Fuja da aparência do mal. Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, acredito que versículo 22 e 23, ele vai dizer: fujam da aparência do mal. Mas o que isso significa? Significa que José, e eu gosto de falar com exemplos bíblicos, José, todos sabem a história de José. José caiu no poço, ou melhor, foi jogado no poço para morrer pelos seus irmãos. Mas depois os irmãos tiveram a ideia: não, para quê? Vamos vendê-lo para o Egito e ganhar uma grana até com isso, e vender o José para o Egito. Que coisa injusta. E aí ele vai trabalhar dentro da casa de um oficial egípcio. E ali a mulher desse oficial vai dar em cima de José. E José corre. Ele foge. José era um menino, um adolescente, com os hormônios à flor da pele. Provavelmente ele tinha vontade de se deitar com essa mulher. Mas por temor ao Senhor, ele fugiu da aparência do mal. Ele fala: pernas para que te quero, como falam aqui no Brasil. Ah, então eu devo fugir de mulheres. Não, não é isso. O que Deus está dizendo. De homens, também não é isso. Ah, se tem uma roda com bebidas, eu devo fugir. Também não é isso. A aparência do mal, para mim, pode não ser a mesma para você. Para um fumante, a aparência do mal, alguém que recebeu Jesus, que decidiu largar o cigarro ou as drogas, será o cigarro e as drogas. Então é bom que ele nem chegue perto disso. Por quê? Porque vai dar vontade. Então ele foge da aparência do mal. Para outros, não pode pregar o evangelho dentro de um prostíbulo. Por quê? Porque a aparência do mal para ele é a lascívia. Então tem que deixar alguém que aquilo não seja a aparência do mal, pregar ali. Para cada pessoa há uma aparência do mal. Mas eu quero ir mais longe. Olhe bem, a palavra vai dizer em Tiago, capítulo 4, na versão NVI, o versículo 7 vai dizer assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero alinhar esses dois versículos. O primeiro, fujam da aparência do mal. E o outro, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Espera aí, um é eu que estou fugindo e o outro o diabo que está fugindo. Pois é, às vezes fugir da aparência do mal é resistir ao diabo. Se você é um viciado em pornografia, por exemplo, você tem que fugir daquilo que te atrai a isso o tempo inteiro. E sendo assim, você está resistindo ao diabo. Eu vou contar uma historinha aqui. Eu venho agora do último país que eu estava visitando igrejas, foi o Peru. E ali, gente, estava tudo dando certo, na viagem inteira, sendo abençoado por Deus, eu dizendo: Senhor, o Senhor está me colocando para dormir em lugares bons, está conseguindo transporte, está tudo dando certo, que maravilha. Quando terminou o último projeto, na última igreja, e eu tinha que retornar ao Brasil, tudo começou a dar errado, ao meu ver. Porque ao ver de José, tudo estava dando errado, cair num poço, ser vendido, mas ao ver de Deus, Deus já tinha visto ele entronado como um governador. E foi o mesmo que estava acontecendo comigo. E aí eu tinha que estar nesse hostel, né, que é uma casa de família para hospedagem, tipo uma pousada pequena. Eu tinha que estar lá meia-noite para dormir umas 5 horas de sono e pegar o outro voo para o Brasil. O avião travou as portas, não conseguia abrir. E tudo começou a dar errado. Enfim, eu cheguei nesse hostel para dormir, faltando 3 horas para eu ter que ir novamente para o avião. E quando eu cheguei lá, esqueceram de mim. O hostel estava lotado. Eu tinha reserva, mas Satanás estava ali, irritado porque a viagem para a obra do Senhor tinha sido um sucesso. E todas as vezes eu olhava, eu cansado, muito cansado, e eu dizia: Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntas para aquele que te ama, o Senhor, e eu te amo e sou chamado segundo o seu propósito. Então isso está colaborando para o meu bem. Eu estava resistindo ao diabo. Eu estava proferindo a palavra de Deus e resistente ali, sabendo que estava tudo sob controle. E ali eu tive que pegar um outro táxi, um outro carro, ir para outra
outro lugar para dormir, enfim, dormi 2 horas, 2 horas e meia, fui para o aeroporto. Outras coisas começaram a dar errado e eu o tempo todo dizendo: todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam, eu fui chamado segundo o teu propósito. Até que o avião chegou no Brasil e tudo começou a dar certo. Tudo começou a dar certo. Cheguei bem em casa, peguei uma balsa que precisava para eu dirigir, para chegar em casa antes do horário, tudo dando certo. E ali eu olhei na cara de Satanás, na cara do mundo espiritual e disse: perdeu mais uma vez. Eu te resisti e não neguei o nome do Senhor. Então agora afaste-se em nome de Jesus, porque está escrito: resisto a ti e você fugirá de mim. Viu a importância da gente saber a palavra de Deus e a gente não murmurar, da gente não reclamar? Porque a palavra de Deus é fiel. E aí vocês podem estar pensando, ou se não estão pensando, eu vou lembrar vocês de Sansão. Sansão resistiu à aparência do mal. E por que o diabo não fugiu dele? Se lembra quando ele deitou com Dalila e Dalila insistiu para ele encontrar o segredo da força? Ele inventou várias coisas. Ele disse: se você trançar meu cabelo assim, se você fizer isso no meu cabelo, se você der tantos nós ali, eu perco minhas forças. E era tudo mentira. E a gente pensa que foram 3 vezes, mas não foi. Se você olhar em Juízes, você vai ver que fala: e ela tentou durante várias noites até que ele cedeu. Mas espera aí, ele resistiu tanto. Por quê? Não adianta resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Agora eu vou ler o versículo completo em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o versículo 8 vai dizer: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não há outra maneira de apenas resistir ao diabo. Não adianta. A gente precisa se submeter a Deus. Sem a submissão a Deus, o diabo vai ganhar todas as batalhas contra você. Mas quando a gente se submete a Deus, a gente tem uma carta na mão que não deixa nenhuma legalidade a Satanás. E por isso a gente resiste ao diabo. Certas vezes se mantendo fiel ali na palavra de Deus, outras vezes tendo que fugir da aparência do mal. Sim, isso você está resistindo, indo na palavra de Deus. E eu te garanto, essa luta, essa tribulação que você está passando, se ela não veio de Deus, porque se ela veio de Deus, é processo. Receba, aceite. Mas se ela vem de Satanás, e você com intimidade com Deus vai aprender a discernir isso, você só precisa resistir, se submetendo na palavra de Deus e proferindo a palavra de Deus. Profira a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. E é por isso que a gente traz essas palavras aqui, para deixar vocês mais sábios, para poder se defender contra as armadilhas de Satanás. A própria Bíblia diz, gente, que nossa luta aqui não é contra carne nem sangue, ou seja, não são contra as coisas naturais. Eu posso quebrar isso daqui, posso quebrar outra coisa, posso cair. A gente fala: poxa, eu estou com a luta contra meu joelho, contra a minha saúde. Não. É contra hostes e potestades nas regiões celestiais. Se você não está sofrendo ataque nenhum, nunca sofreu na vida, repense sua fé. De repente você está andando de mãos dadas com Satanás. Mas se você está recebendo ataques, é porque você está no caminho certo. E aí Jesus já deu a solução. Submeta-se a ele. Resista ao diabo. E ele vai fugir de vocês. E você vai poder desfrutar de toda a prosperidade do reino de Deus. Essa palavra chegue ao seu coração e possa atingir mais vidas também. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até a próxima. Em nome de Jesus.